Fala, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andreas Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura, e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa série A Arte de Pensar Filosoficamente, com a ajuda de Roger Scruton em seu livro Guia de Filosofia para Pessoas Inteligentes, e hoje nós vamos falar sobre moralidade. O que é moralidade e o certo e o errado como assunto filosófico. Então fica com a gente até o final para você ter aí um baita, um belo insight aí esse tema. Esse é um que tenha aí algum conhecimento de filosofia sabe que é um tema filosófico por excelência, né? Moralidade é filosofia. Quanto a isso, não resta nenhuma dúvida. Então, fica com a gente até o final para você ter aí o que saber exatamente a respeito desse assunto, segundo o Roger Scruton. Então, vamos lá, né, para o nosso guiazinho aqui, moral, né? O que é e por que importa, né? Lembrando aí que na nossa discussão anterior nós discutimos algo profundamente atrelado à moralidade, que foi a liberdade, né? A gente viu como a liberdade se encaixa na nossa discussão, que é praticamente a discussão toda do livro, né? Como que a gente foge dos problemas gerados pelas abordagens e pelas questões da filosofia moderna, a distinção entre sujeito e objeto, o eu, a consciência, etc. A gente viu como que a liberdade se enquadra nesse debate e não dá para falar de moralidade, evidentemente, sem ter já alguma base estabelecida a respeito da liberdade enquanto algo possível, né? Embora, é claro, aqueles que adotam posturas deterministas ou sistemas de pensamento que inevitavelmente são deterministas, como o materialismo, o naturalismo, eles também discutem moralidade, porque é uma discussão inevitável, né? Porque não, na melhor das hipóteses, caso nós não tenhamos liberdade, né? Caso todas as nossas ações sejam determinadas, não é isso que parece, né? Não parece que nossas ações são 100% determinadas, parece que algumas delas, pelo menos, são livres. Então é inevitável que se tenha uma discussão sobre moralidade que vai implicar aí também, conforme já discutido lá no tema da liberdade, a responsabilidade e que vai permitir que a gente fale em erro ou acerto voluntário, consciente, né? A ação errada ou ação não errada. Quando o exemplo clássico para ilustrar essa questão é: nós não falamos, não existe uma moralidade entre os animais, né? Pode existir e certamente existe, na verdade, uma moralidade do ser humano com os animais. Mas não existe uma moralidade dos animais entre os animais, porque me parece que nitidamente, no caso dos animais, não há ali uma questão de liberdade. E se há, ela é muito singela, né? Na questão os animais, sim, são máquinas de propagação dos genes, e quando eles agem da forma que eles agem, eles estão agindo para a propagação dos seus genes, para a perpetuação da sua espécie, e, portanto, eles não podem exatamente ser culpabilizados das suas ações, porque elas não são livres, mas determinadas. Então, quando aquele clássico exemplo, quando o leão preda a zebra, ninguém diz que o leão é culpado pela morte da zebra. Essa linguagem não faz sentido para aquilo, né? O leão estava lutando pela sua sobrevivência e dentro da cadeia alimentar biológica, por ser carnívoro e por ser mais forte, ele tem a capacidade de predar uma zebra. E caso ele consiga, ninguém diz que ele é culpado por isso, ele não vai ser julgado, ele não vai ser moralmente avaliado. O leão não está errado ao fazer isso, né? Então toda a discussão da moralidade depende da nossa base estabelecida a respeito de liberdade. Caso a gente não tenha isso claro, as nossas discussões sobre moralidade ficam extremamente mancas, tá? Então, a moralidade, né? O que é e por que importa? A possibilidade da liberdade nos retira do reino dos objetos. Então, essa é a tese da aula anterior sobre a liberdade, né? Dentro a modernidade inaugura a sua reflexão epistemológica com essa distinção profunda entre sujeitos e objetos, com um foco nos sujeitos. Só que isso vai se tornando problemático ao ponto do sujeito ser também apenas mais um objeto no mundo material, suscetível às leis causais da física, né? E a possibilidade da liberdade parece estabelecer um elo
com uma identidade, um eu conectado a uma transcendentalidade, a um reino metafísico que possibilita a nossa liberdade. Então, a liberdade, ela é uma verticalidade aí na realidade humana, caso nós a tenhamos, né? Se nós ativemos, porque dentro das circunstâncias puramente materiais, você não consegue assegurar essa liberdade. Então você precisa, ou existe esse elo, que aí já é uma tentativa de solução dos filósofos modernos, principalmente Kant, de assegurar, né, de salvar a liberdade, e isso nos tira do puro. E é isso que nos diferencia de uma pedra em queda livre, né, de uma rocha em queda livre. Então, a possibilidade da liberdade nos retira do reino dos objetos, o que nos leva à possibilidade de fazer o certo e o errado. Então, assim, a salvaguarda da liberdade, ela garante que seja possível que nós façamos algo certo ou algo errado, que nós escolhamos entre o certo e o errado. Então, como eu havia antecipado para vocês, só estou aqui estabelecendo melhor, a discussão sobre moralidade depende intrinsecamente da existência, da vigência da liberdade. E aí eu quero trazer um pouquinho uma citação que abre o capítulo, tá? Ah, uma outra coisa, esse capítulo sobre moral, né, o capítulo 9, então aqui é a nossa aula 9 da série Arte de Pensar Filosoficamente, eu não ainda vou reler, né, os capítulos finais para preparo aqui do esquema na aula, mas dos 9 capítulos lidos e ensinados até aqui, esse, na minha opinião, é o melhor, é o mais interessante, é o mais robusto, né? Eu gostei bastante desse capítulo sobre moral do Roger Scruton, tá? Então, quem eventualmente vier a ler, adquirir este livro, né? Enfim, é, vale a pena chegar até o capítulo 9. E a abertura do capítulo diz o seguinte: as pessoas estão ligadas por leis morais que articulam a ideia de uma comunidade de seres racionais, que eu estava falando, né, o homem, que vivem em respeito mútuo e resolvem as suas disputas por negociação e acordo, né? Então, estes seres especiais que são livres e responsáveis e capazes de discutir a moralidade, formam uma comunidade racional capaz de, pelo menos, tentar resolver as suas disputas por meio de negociação e acordo. Kant diz-nos que devemos agir segundo aquela máxima que podemos desejar como uma lei para todos os seres racionais. Essa é uma das formulações do famoso imperativo categórico kantiano, né? Existem dentro da obra do Kant ali a fundamentação da metafísica dos costumes, onde aparece o imperativo categórico. Existem algumas formulações do imperativo categórico e existe a formulação final, que é mais ou menos essa que o Scruton enunciou, que o imperativo categórico, ele nada mais é do que um teste para as nossas ações, né? Se essa ação fosse universalizada, faria sentido a sua universalização para todos os seres humanos racionais? E é dessa forma que a gente rechaça, por exemplo, a mentira, né? Por mais que uma mentira possa ser vantajosa para mim, então eu posso falar, bom, eu tenho que poder mentir e os outros não, a mentira não sobrevive a esse teste, porque eu não posso querer que a mentira seja universalizada. Porque se a mentira for universalizada, eu vou comprometer o funcionamento dessa comunidade de seres racionais, capazes de resolver conflitos por meio de acordo. Imagina, acordos. Eu não, eu disse que ia cumprir o acordo e não cumpro. Mentira. Isso vai gerar uma série de problemas, né? É claro, o Kant ele não está pensando, não podemos de forma alguma, que até a posição ética do Kant é meio que oposta ao utilitarismo. A questão não é a consequência negativa da minha mentira. A mentira tem que ser rechaçada por si mesma, mesmo se ela vier a ter uma consequência boa, né? A mentira não deve ser levada a cabo, porque mesmo se naquela situação específica ela leva a uma consequência boa, num geral, a sua institucionalização, digamos assim, só pode gerar conflito e problema. Portanto, ela não pode ser universalizada, tá? Então, por isso que algumas pessoas, eu vou falar sobre isso ainda
no decorrer da aula. Por isso que algumas pessoas consideram a moralidade kantiana um pouco complexa, né? Porque ela é muito abstrata, ela é muito universalista, né? E aí leva àqueles tipos de experimento mental, né? E se um nazista bate na sua porta durante a Segunda Guerra Mundial e você está abrigando um judeu no seu porão? E aí o soldado da SS pergunta: tem algum judeu escondido na sua casa? Por essa lógica que a gente acabou de expor, de que a mentira nunca deve ser praticada, porque ela não pode ser, ela não sobrevive ao teste do imperativo categórico de universalização. Eu posso querer a universalização da mentira para toda a comunidade de seres racionais? Não, então eu não devo mentir, mesmo que a consequência disso seja boa, seja o salvamento aí de eh, uma vida humana, que é um fim em si mesmo, né, para Kant. Uma coisa, né, existe uma exaltação da vida humana muito grande na filosofia de Kant. É claro, né? Então, muita gente levantou essa bola. O que que um kantiano replicaria? Eu posso falar sobre isso, né? Que eu estudei muito Kant. O que que um kantiano replicaria a este experimento mental? Ora, mas o problema é que assim, a gente está sendo assimétrico na abordagem. Porque se todo mundo seguir o teste do imperativo categórico, você não vai precisar mentir que há um judeu escondido no seu porão, porque ninguém vai matar você ou esse judeu, porque a morte, o homicídio, também não pode ser universalizado enquanto ação para a comunidade dos seres racionais, né? Se a mentira já não pode, imagine o homicídio, o assassinato. Piorou. Então o exemplo é falho, né? Ele é manco por isso, porque ele é assimétrico, né? Ele pressupõe que o outro não compartilha dessa mesma lógica. E aí ele teria que, digamos assim, ser convencido disso e não fazer essa ação. E aí sim, e aí esse problema não existiria, tá? Pelo menos é isso que seria dito assim em linhas gerais, né? Devemos tratar os seres racionais como fins e nunca apenas como meios. Devemos agir segundo a perspectiva do reino de fins, no qual todos os objetivos racionais estejam reconciliados. Ou seja, você não precisa mentir porque o outro está afinado com você no seu objetivo de não matar ninguém, porque matar também não é o correto, se você tiver essa abordagem. Estes princípios altamente abstratos, que Kant chama formais, são menos significativos do que o procedimento que está implícito neles. As pessoas têm um único e precioso meio para resolver os seus conflitos, um meio negado ao resto da natureza, aquela minha exposição inicial sobre os animais, né? Os únicos que conseguem resolver conflitos dessa forma são os seres humanos, porque são capazes de reconhecer-se umas às outras como seres livres que assumem responsabilidades pelas suas decisões e que possuem direitos contra e deveres para com a sua espécie. As ideias de liberdade, responsabilidade, direito e dever contêm uma assunção tácita de que, no jogo moral, todos os jogadores contam por um e nenhum jogador por mais do que um. Pensando nesses termos, reconhecemos cada pessoa como um membro insubstituível e autossuficiente na ordem moral, né? Os seus direitos, deveres e responsabilidades são bens pessoais dela própria. Só ela pode renunciar-lhes ou cumpri-los, e só ela pode declarar que os seus deveres devam ficar por cumprir. Se não fosse assim, a lei moral, como Kant a designa, cessaria de cumprir o seu propósito de reconciliar indivíduos numa sociedade de estranhos, né? Ou seja, a lei moral, ela é justamente o substrato básico. Então, um outro problema que os kantianos diriam para esse exemplo clássico que dão, né, do judeu escondido no porão, é que a hipótese, por mais que o imperativo categórico pareça, na verdade, um teste universal para todas as ações, não é bem isso, né? Ele é um teste geral para todas as ações. Mas isso não quer dizer que ele é capaz de resolver todas as questões, todos os dilemas morais de ação, né? Ele é só uma base, ele é o substrato. O restante a gente vai ter que resolver analisando caso a caso. Mas ele diria também que essa réplica, né, de que a moralidade kantiana, muito abstrata, muito formal e incapaz de resolver
certas situações práticas específicas, na verdade isso não é um problema, porque isso faz parte do pacote dessa teoria, né? Olha, eu tô te dando o substrato, eu tô te dando a base. O, a rebimboca da parafusetinha específica no contexto histórico X, na situação prática Y, ela vai ter que ser analisada com mais detalhe e mais profundidade, apenas a base está dada, né? E essa concepção moral kantiana é chamada de deontologia, né? Que é uma ética do dever absoluto. Então, o que tá sendo dito é: eu não devo mentir. Em quais contextos, em quais ocasiões? Todas e todos, né? Não se deve mentir em nenhum contexto, nenhuma ocasião. Não existe como por exemplo existe em teorias éticas como utilitarismo, consequencialismo, né? Que vão falar assim: se a consequência for boa, a minha ação, eu posso mentir. Seria o caso. O consequencialista fala: não, mente de boa pro soldado da SS, fala que não tem ninguém, mesmo quando tiver, porque mesmo que mentir seja genericamente ruim, a consequência específica daquela mentira é boa, que é salvar a vida de uma pessoa. Então eu estou autorizado a mentir. Ou no utilitarismo, né, que vai falar que vai ser uma espécie de consequencialismo, mas em termos mais gerais, né? Vai falar que se o saldo da sua ação for positivo para uma maioria de pessoas, então você pode, por exemplo, mentir, né? O que leva, né? Quem tiver interesse, tem muitos livros de ética, moral que abordam todas essas questões, todas as teorias. ah, Ético, consequencialismo, utilitarismo, deontologia e por aí afora, ética das virtudes, suas vantagens e desvantagens, né? Esse exemplo que eu dei, né? Olha, a deontologia e essa ética do dever baseada na lei moral abstrata do Kant, ela leva a essa situação problema que eu descrevi do judeu no porão. Mas toda teoria ética, ela leva a algum tipo de situação prática específica que ela não consegue resolver tão bem. Talvez um bom exemplo disso, né? Vocês podem procurar aí no Google ou no YouTube, procurem lá o dilema do trólebus, né? Muita gente já deve ter ouvido falar disso. É uma coisa bastante falada, não só em filosofia, mas em outras áreas que tentam fazer essa breve reflexão sobre ética, né? O que que é o dilema do trolley? Bom, existe um trilho com uma bifurcação, dois caminhos, e vem vindo um trólebus, né? Um bonde, o dilema do bonde, dilema do trólebus, dilema do trolley, né? E vem vindo ali um bonde. Numa das bifurcações tem uma pessoa, na outra bifurcação tem três. Você é responsável por mover a alavanca que vai determinar se o trólebus passa pela bifurcação 1, que tem uma pessoa, ou pela bifurcação 2, que tem três. E aí, você vai ter que fazer algum tipo de raciocínio moral para escolher se você mata uma pessoa ou três, né? E aí, é claro, e o exemplo ele vai variando, né? Porque quando se trata uma pessoa desconhecida versus três pessoas desconhecidas. Nesse caso, a tendência natural é ah, você falar, bom, nesse caso até dá para ser utilitarista, né? Falar, bom, a, a conse- é, o saldo positivo maior para a maioria é que eu mate um em vez de três, né? Homicídio versus homicídio triplo. Só que aí a gente vai variando, né? E se forem três idosos e uma criança? E se forem três ah, desconhecidos e um conhecido? E por aí afora, né? Isso vai ganhando outros exemplos, outras situações, variações da situação dentro do dilema do Troller. Então, e assim, isso não tem solução, né? Você sempre pode postular uma situação insolúvel. Sei lá, você prefere matar um do que três, mas e se for sua mãe versus três desconhecidos, né? Pela lógica utilitarista, você teria que continuar matando um, mesmo sendo sua mãe, porque o saldo mais positivo dessa escolha é preservar a vida de três, só que aí muda tudo. E por aí vai, né? A gente pode ir alternando a variabilidade dos exemplos. Quem achar isso curioso, procura no YouTube ou no Google aí referências sobre o dilema do trólebus, tá? Qual que é o argumento do Scruton, em linhas gerais, nesse capítulo, né? Não é apenas a lei moral
que importa, mas os laços entre os indivíduos também. Então, esse é um outro ponto para a questão do grau extremo de abstração da ética kantiana, né? É que assim, é que digamos que ela é uma parte do pacote, né? Existe outra parte que está implícita, né, na comunidade, né? Então, que a comunidade compartilhe a mesma base moral vai ser um grande facilitador para que a lei moral prevaleça. Agora, quando a comunidade não se compartilha, né? Não é uma comunidade de fato, é um aglomerado de indivíduos ali. E quando eu estava preparando a aula desse capítulo, estava martelando muito na minha cabeça a questão do multiculturalismo. Apesar do Kant ser um autor importante para a discussão dos direitos humanos, a questão do globalismo, a minha tese do meu livro sobre globalismo é que o Kant foi o primeiro globalista. Mas é que no Kant ele acreditava na possibilidade de uma comunidade cosmopolita, onde todo mundo racionalmente compartilharia da lei moral. Então, assim, todo mundo basicamente seria. Todos os seres humanos constituiriam uma comunidade, porque todos os seres humanos são racionais, então todos os seres humanos aplicariam a lei moral e a gente não teria os problemas que a gente tem. Só que o problema né? é, quando a gente vai para a realidade, é, e quando a gente pega lá na Europa os experimentos multiculturalistas, com a imigração em massa, que é justamente você trazer membros de comunidades que não têm laços com aquela comunidade nas quais eles estão chegando, e cuja moralidade e as regras de conduta e de convivência são completamente diferentes, né? E aí a coisa não funciona. A gente tem lá a Suécia da vida, talvez a Alemanha, né? As grandes capitais europeias já estão sofrendo com isso, né? Tá havendo uma reversão de valores, um estranhamento entre laços, né? Até um parênteses aqui, o Toni Kroos, né, o jogador alemão que se aposentou agora, falou isso, né? Ele falou, claro, ele falou ali uma coisa que é meio bobagem, porque é um problema que aflige a Europa inteira, mas ele falou, olha, eu não quero voltar para a Alemanha, eu quero morar na Espanha. Só que se a Espanha está menos pior que a Alemanha, no entendimento dele está, mas se de fato estiver, isso é só uma coincidência. É uma questão de tempo para que na Espanha esteja tão problemático quanto na Alemanha. Ele falou: eu não reconheço mais a minha Alemanha. Eu não reconheço mais o que a Alemanha era quando eu saí de lá. E eu não quero que a minha filha more lá porque ela corre riscos, né? Então é um exemplo muito bom de não adianta você ter uma teorização muito boa no nível racional abstrato sobre a lei moral, se a comunidade. E aí tem coisas que não dependem só de uma boa teorização sobre a lei moral, mas são questões culturais, civilizacionais, de costumes, de sentimentos morais. A gente poderia ir por esse caminho, né? Que a tese do Adam Smith é muito boa, né? E se você não tem uma comunidade que compartilha os mesmos sentimentos morais básicos, primordiais, fica difícil você subir o degrau da racionalização para falar ninguém vai mentir, ninguém vai matar. Então, assim, depende umbilicalmente disso. E por isso que é complicado e por isso que dá problema, tá? É, outra coisa, essa teorização abstrata sobre a lei moral, ela precisa ser, se ela está muito abstrata, está vazia de conteúdo, qual deve ser o seu conteúdo, né? Qual que deve ser o recheio disso? O cultivo das virtudes e o rechaço dos vícios. E aí a gente pode voltar, quem nos disse isso brilhantemente, né? E brilhantemente bem? Aristóteles. Aristóteles que falou, olha, você, enquanto indivíduo, até para garantir a sua felicidade, então não é uma mera questão de vou fazer o certo porque de maneira abnegada, né? Não, a sua felicidade está na balança, está na mesa nessa situação, né? Cultivar as virtudes e rechaçar os vícios vai ser o recheio para essa lei moral abstrata e para que a coisa funcione na prática, né? Então também tem essa questão dos exemplos, né? Mas o exemplo, será que o exemplo não faz sentido? Porque aquela pessoa está numa situação viciosa, está afligida por um vício, inclinada em direção a um vício.
E a gente precisa cultivar as virtudes e rechaçar os vícios, para que a lei moral funcione. Realmente, porque de fato, só a teorização abstrata não salva ninguém, né? Evidentemente. Então, assim, esse elemento também precisa estar presente para que as coisas funcionem como se imagina e de maneira favorável. Isso depende de um cenário social favorável, que é aquilo que eu acabei de falar. Se você não tiver um cenário social favorável em que se compartilhe o mínimo do mínimo, a base, o básico, a coisa não vai rolar, né? Então, se você não tiver uma comunidade criada em direção ao cultivo das virtudes, o rechaço dos vícios, e que vai implementar minimamente a sua racionalidade na aplicação da lei moral, então não vai funcionar. E aí você não vai poder culpar a lei moral por causa disso. A lei moral tá posta, só que você é um, a sua comunidade apresenta comportamento vicioso, né? É destreinada para a busca da virtude. Então o negócio não funciona mesmo, né? Não é mágica. Aliás, pelo contrário, né? Eu acho que quando a gente estuda isso, a gente vê de fato como tudo é um grande castelo de cartas, né, gente? O que separa a barbárie da civilização é um sutil castelo de cartas, né? É uma mudança de chavinha e tudo pode e poderia ir por água abaixo, né? Então, a manutenção desse básico funcional é muito sutil, né? A linha que separa uma coisa da outra é muito sutil. E por isso que é tão difícil manter esse castelo de cartas em pé. Na página 111, o Scruton traz um resumo dos princípios básicos da moralidade, ou seja, os pontos de partida, né? Que vão precisar ainda de uma comunidade compartilhando esses princípios, uma comunidade educada para o cultivo das virtudes, uma comunidade que compartilha os valores básicos essenciais, né? Mas assim, a gente volta um pouco para o campo mais abstrato, onde a gente tem o básico, que é o seguinte: seja qual for a sua base filosófica, os princípios da razão prática que se seguem, são aceitos por todas as pessoas razoáveis. Considerações que justificam ou impugnam a vontade de uma pessoa em circunstâncias idênticas justificam ou impugnam uma outra. O princípio da igualdade moral. O que está dizendo aqui? O que valer para mim tem que valer para você, o que valer para você tem que valer para mim. Sem isso, cara, mas isso aqui é bem básico mesmo, né? Ah, não. Você não pode mentir, mas eu posso. Ou eu não posso mentir, mas você pode. Cara, se a gente partir daí, não vai funcionar. E aquilo que parte de premissas equivocadas, inevitavelmente vai chegar a conclusões equivocadas. Os direitos são para ser respeitados. 3, as obrigações são para ser cumpridas. 4, os acordos são para ser honrados, né? Esse 4 aqui ele tem um profundo senso de relações internacionais avant la lettre, né? Uma antecipação aí das relações internacionais. As disputas são para ser resolvidas por argumentos racionais e não pela força. Ainda que você tenha que garantir pela força a validade disso, isso aqui tem que ser um princípio básico, né? As pessoas que não respeitam os direitos das outras veem os seus próprios direitos confiscados. Ou seja, quando você não respeita o direito do outro, você está abrindo mão dos seus. E isso também coloca uma questão jurídica importante, né? Por que que todo mundo tem direito à liberdade? Mas por que que... Ah, então por que que existem prisões? Por que que é legítimo que pessoas né, venham aí para cadeia, sejam presas? Bom, porque quando você sai para descumprir, para invalidar os direitos dos outros, você está abrindo mão dos seus também, né? Então, é, é, isso tem que ser um princípio básico para que a coisa funcione minimamente, senão ela não vai funcionar. E aí, por fim, gente, a gente sempre traz aqui acho que nesse caso é evidente, né, bastante evidente, que o Kant é o nosso autor, que nesse caso nem é estranho ou de fora a essa discussão, né? Poderia ser Aristóteles, com a sua longa teoria das virtudes, né? E quanto é importante que elas sejam cultivadas para a felicidade e para a moralidade. E eu trouxe essa frase do Kant, porque no Kant existe esse é o grau de seriedade da lei moral, né? Então, tal como o firmamento está em pé
sobre a minha cabeça, né, acima de mim. Então ele diz: o céu estrelado acima de mim está a lei moral dentro de mim. É quase como realmente uma verdade dada, é uma verdade dada equivalente, né? Como o firmamento estrelado está acima de mim, a lei moral está dentro de mim também, tá? Então, esse é o grau de seriedade do Kant, com o qual ele encarava essa questão da lei moral, né? E eu queria destacar isso para vocês. Certo, meus caros? Então vamos lá aqui para os nossos recadinhos finais. A aula do Teatro das Ideias sobre filosofia e outros textos clássicos, disponível aqui no YouTube para os nossos assinantes premium, né? Então tem os nossos planos de assinatura que você pode conferir aí para ser membro, né, aqui do canal e ter acesso a toda a nossa produção. Curta, siga e seja membro aqui do canal. Volte a acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter está voltando em breve. E principalmente entrem no nosso site. Agora a gente vai republicar, vai publicar artigos com frequência novamente. E é extremamente importante que vocês entrem e prestigiem esse trabalho lá. Saiu essa semana um artigo meu sobre a primeira regra do 12 regras para a vida do Jordan Peterson. É um resumo da primeira regra que vocês podem curtir aqui no blog do Oliver Talk. Nós estamos aqui uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, e aceitamos sempre, são muito bem-vindos, comentários e sugestões de assuntos para a gente tratar aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.